Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um dia, né? Mais uma noite, por mais as oportunidades que o Senhor nos dá de estar aqui na presença dEle, né? Buscando no Senhor a direção, né? Para nossas vidas, através da Sua palavra. Deus é bom, né? Deus tem cuidado de nós. E cada dia que passa, né? É mais um dia para a gente estar agradecendo a Deus, louvando o Senhor por mais um dia. Hoje eu quero trazer para os irmãos uma palavra que é bem conhecida, o Senhor colocou no meu coração e é bem conhecido. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. É um texto bem conhecido e o título fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Amém? Então está escrito, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta no dia o seu próprio mal. Amém? Graças a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter esse momento de oração. Vamos buscar a direção de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E esse Deus que fala, né? Esse Deus justo, esse Deus fiel, esse Deus santo, esse Deus, Ele tem falado conosco, Ele tem nos visitado, Ele tem guardado as nossas famílias. Deus tem estado conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus de toda a glória, Deus soberano, Senhor, vem estar agora no meio da Tua igreja. Vem visitar os nossos lares, Senhor. Envia sobre nós a Tua palavra revelada. Fala, Senhor, em cada coração. Renova nossas forças. Tira toda preocupação, todo cansaço, todo abatimento, Senhor Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite. Aleluia. Abençoa, Jesus, cada vida, Senhor, que vai ouvir esse vídeo, cada lar, Senhor, seja visitado com o Teu poder e com a Tua graça, Pai. Ô, Senhor Deus, tem nos cuidado. Envia a provisão dos altos céus sobre os nossos lares. Continua cuidando do Teu povo, da Tua igreja, como o Senhor Deus tem cuidado mesmo, Senhor. Tira todo medo, toda angústia, toda preocupação dos nossos corações, Senhor Deus. E venha, Deus, a cada dia mais nos fortalecer, ó Deus. Fortalece a Tua igreja. Renova as forças da Tua igreja, Pai Santo. É o que eu te peço. Te agradeço por esse momento de oração, ó Deus. Que o Senhor venha mover as mãos e realizar maravilhas pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, ficamos aqui com esse texto da palavra que é bem conhecido. E da maneira como Jesus nos dá aqui uma orientação muito importante para nossas vidas, né? E hoje ele está dizendo aqui a respeito da ansiedade. Ansiedade é uma preocupação intensa, demasiado sobre alguma coisa, uma inquietação, né? A ansiedade é uma aflição, podemos dizer também que é uma aflição a respeito de algo. O que eu quero dizer para os irmãos que nós estamos vivendo agora esse momento também de um momento de muita ansiedade, né? O mundo todo. Uma inquietação, uma aflição, uma preocupação intensa por causa desse vírus que o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está passando por esse momento difícil. A gente está à espera de uma vacina e toda essa expectativa, muita ansiedade. Isso tem atingido muitas pessoas. É um momento realmente onde as pessoas estão assim, muitos estão aflitos, angustiados,
por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Mas Jesus nos fala aqui e nos coloca pontos que nós temos que começar a olhar para a nossa vida. Primeiro que ele diz assim, não andeis, né, ansiosos pela vossa vida. Então ele está já no início aqui, Jesus já está nos instruindo para que a gente não se deixe tomar pela ansiedade. Né? Não ficar ansioso, inquieto, preocupado demais, né? Aflito por algo na nossa vida. Realmente a ansiedade, ela não produz, né, nenhum benefício para nossas vidas, né? Pelo contrário. Deixa a pessoa sem dormir, deixa a pessoa magra, às vezes engorda a pessoa, porque ela começa a comer muito, preocupada com alguma coisa. A ansiedade afeta, né, muitas vezes, não só o sono, mas a mente da pessoa. Então, deixa a pessoa angustiada. É uma coisa que destrói a vida da pessoa, né? Se a pessoa começar a se deixar ela ser tomada pela ansiedade. Então, ele diz, não andeis, né? E quando ele fala isso, porque ele quer nos mostrar nessa noite que existem coisas muito importantes, né? Que nós temos que começar a olhar, né? Que nós talvez não estejamos olhando, Deus nos alertado para isso, e para que a gente não fique tomado por ansiedade, deixe de lado coisas que são tão importantes e preciosas na nossa vida. Então não andar ansioso, você fala assim, poxa pastor, é muito difícil. Eu mesmo estou passando por um momento na minha vida, uma situação, estou muito ansioso por uma situação. Pois é uma coisa que vem da nossa natureza, né? De ficar às vezes muito preocupado com alguma coisa, inquieto, mas há um caminho, e esse caminho estar na presença de Deus, orando, buscando, em comunhão com o Senhor Jesus, porque a partir do momento que a gente está buscando em oração, Deus vai confortando, vai consolando o nosso coração, né? Deus vai trazendo ânimo, né? Deus vai tirando aquela preocupação, vai trazendo paz, né? Vai nos mostrando um caminho. Então isso vai tirando, né? Essa ansiedade que fica muitas vezes na nossa vida. Então ele diz assim, não desesperos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Então, é isso que eu quero falar com os irmãos aqui, né? A respeito da vida. Vamos falar da vida aqui. A preocupação, né? Que nós temos com a vida. Nós somos crianças, crescemos, assumimos compromissos, né? Ficamos responsáveis, casamos, somos pai, mãe de família, temos responsabilidades. E o mundo, né? No mundo, né? E a gente é envolvido com muita responsabilidade, isso traz muita preocupação. Então Jesus assim diz que a gente não deve ficar preocupado, né? Inquieto, ansioso, inquieto, preocupado demais com o que havemos de comer ou beber nessa vida. E se você já reparou, meus irmãos, a vida ela traz muitas preocupações, né? Não só a comida, a bebida, o vestuário, o trabalho. A gente tem preocupação muito com o trabalho, né? Tem pessoas que estão trabalhando, estão preocupadas, estão trabalhando, estão passando situação no trabalho. Outros estão desempregados. A preocupação com as contas, né? As contas que tem para pagar todo mês, aquela rotina de contas, te leva a uma preocupação muito grande. Às vezes você fica inquieto porque vê as contas chegando, né? É preocupação, né? Com a família, é o filho, é a filha, é o neto, é a neta, é o genro, é a nora. São preocupações, né? São coisas que vai, né? Ali faz parte da nossa vida, né? Preocupação, meu Deus. Às vezes, eventos, festas, a gente está preocupado com muita coisa. A gente vê hoje o mundo, né? Gira em torno disso, né? Eu estava até outro dia conversando com uma pessoa a respeito disso, porque a gente está muito centralizado a essa vida, a preocupação com essa vida. Quando eu falo essa vida, eu estou falando essa vida terrena. Então nós nos desenvolvemos muito com essa vida terrena, desde que nós crescemos e tudo, assumimos compromisso com família, tudo como eu falei já lá atrás. Só que nós esquecemos que Deus tem um plano maior, né? Que vai além dessa vida, que é a vida eterna. Mas a gente é muito voltado para essa vida. Essa vida nos preocupa mesmo. Então a gente acaba deixando de lado valores que são muito importantes, né? Que a gente não pode deixar se perder. Então, eu estava falando, né, outro dia com uma pessoa a respeito disso. Então, o mundo está vendo essa situação, a gente não quer ser repetitivo com isso, mas não tem como esconder toda essa preocupação, né, com o Covid. E a gente vê, né, como eu estava falando outro dia com os irmãos,
uma preocupação, uma vacina que, né, provavelmente, né, não temos ainda nada ainda definido que talvez, né, para o primeiro trimestre aí de 2021, não sei, em janeiro, aí dá uma previsão, ninguém ainda falou nada a respeito disso, né, porque o mundo inteiro precisa ser vacinado. Vamos falar aqui do nosso Brasil, há uma expectativa para janeiro, então a gente tem ouvido esses comentários aí, né, pelos meios de comunicação, né, mas há uma preocupação muito assim, né, a partir do momento que se abriu um pouco, as pessoas já estão nos bares, restaurantes, a vida. Eu sei que é difícil ficar em casa, mas as pessoas já estão se divertindo, sem máscara, como a gente está vendo. Há uma preocupação porque está chegando o final do ano, então os eventos do final do ano, que é o Réveillon, do Ano Novo, virada do ano nos estados, nas cidades, capitais, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, aqueles eventos onde as pessoas fazem toda aquela aglomeração, então a preocupação muito com isso. A preocupação com o carnaval, que é a festa da carne, para o ano que vem, que é no início do ano, porque... Então, o que eu percebo assim, né, que a preocupação muito grande em se vacinar, porque esses eventos, né, vão acabar não acontecendo, né, se não houver uma vacina, porque as pessoas vão ficar muito seguras, eu acho que é muito difícil acontecer. E a preocupação com isso, né, com as coisas desse mundo mesmo, da vida, né, porque, não vamos ter carnaval esse ano, não vamos ter ano novo esse ano. Então o mundo gira em função disso, né, sempre olhando para essa vida. Como Jesus fala que a gente não deve se preocupar com o que comer, com o que beber e vestir. Eu comecei a acrescentar aqui outras coisas, que hoje a vida tem muitas mais coisas que a gente se preocupa, que nem eu falei para os irmãos, né? Os compromissos que a gente tem. Porque lá na frente ele vai nos explicar aqui nesse texto que existem coisas que são muito mais preciosas para nós. E que nós temos que realmente buscar e nos preocupar mais com isso. E dar valor a isso, né? Que nós vamos ver aqui na frente. Então hoje eu quero assim, já no início dessa mensagem, para que você pare um pouco, descanse um pouco. Sua vida, como está a sua vida hoje? Está muito agitada? Acordo de manhã, a cabeça já começa a girar, com muitos problemas, muitas coisas para resolver, passa o dia inteiro só pensando, preocupado com família, com dívida, com trabalho, e com tantas coisas que me cercam o dia todo. Calma um pouco. Jesus diz assim, que nós não devemos nos preocupar, né, com o que beber, comer, né, não uma vez, de andar ansioso, de andar ansioso, né? E a ansiedade, como eu falei, é uma preocupação intensa. Não que você não tenha responsabilidade. Você precisa comer? Você precisa comer. Você precisa vestir? Precisa vestir. Você precisa beber? Precisa beber. O corpo precisa. Mas a gente não pode se desesperar muitas vezes por causa disso. Ficar angustiado por uma situação, né? Às vezes as pessoas ficam ansiosas porque não conseguem realizar isso, não conseguem comprar isso, comprar aquilo. Não é motivo de desespero, de entrar em pânico, de ficar angustiado, né? De ficar amuado porque não conseguiu realizar isso. Calma, tudo tem um tempo certo, né? E nós somos de Deus, sabemos que Deus prepara tudo pra gente, né? Na hora certa. Então ele diz assim, fazendo a comparação, né? Aí ele continua nesse mesmo texto, Jesus diz assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você, né? A vida, ela não é mais preciosa do que o alimento, irmãos. O Senhor nos soprou o fôlego, né? Esse fôlego da vida que é tão precioso, que nós recebemos de Deus lá na criação, em Gênesis 2, ali pelo versículo 7. A Bíblia diz que Deus soprou nas nossas narinas o fôlego, né? O fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente, porque até então Deus formou o homem do pó da terra como se fosse ali um boneco, né? Então ele soprou o fôlego da vida para que a gente pudesse ser uma alma vivente, e ali o homem começa a ser alma vivente. Então, a vida é uma dádiva de Deus. Eu estar vivo, você está vivo, né? Nós temos o corpo, a alma, nós temos o espírito, que o Senhor soprou sobre nós o fôlego. Isso é uma dádiva de Deus que nós temos que agradecer todo dia por estarmos vivos. Alguns já partiram, nós vamos partir um dia. E uma coisa que nós temos que agradecer a Deus todo dia, a nossa vida, a nossa existência, que pudemos estar hoje aqui, mais um dia. Senhor, muito obrigado, mais um dia. Então, a vida, a existência é muito importante por vários motivos, porque fomos formados por Deus para sermos como Ele, a sua imagem e semelhança. Sabemos que nós estamos aqui por um tempo, né? Como nuvem, né? Que fala, a Bíblia fala que nós somos como um vento que passa, uma nuvem, e que
aqui nós temos uma missão também, né, para alcançarmos a nossa salvação, a nossa vida eterna, porque esse é o nosso objetivo maior, uma vida eterna, porque essa vida aqui é passageira, mas nos aguarda, está nos esperando uma vida eterna. Foi isso que Jesus nos prometeu, uma vida eterna. Então ele diz, não é a vida mais preciosa que tudo isso? Muitas vezes você está preocupado com o alimento, com a comida, né, com a roupa, mas você não está cuidando da sua vida. E quando eu falo que você não está cuidando da sua vida, você está vivendo uma vida de angústia, de tristeza, de dor, de preocupação. Não sente a presença de Deus, não sente o amor de Deus, não há uma paz no Espírito Santo. Você, por fora você é muito, muito bonito, mas por dentro a sua vida, vamos dizer assim, está destruída. Né? Você é uma pessoa que guarda muita angústia no teu coração, você é uma pessoa que tem muito ressentimento, muita lembrança do passado, que te fere até hoje, né? E que isso aí, né, é uma marca dentro de você, que isso está destruindo a cada dia mais a sua vida. Então ele diz, não é a vida que nós temos, o fôlego de vida, porque amanhã esse fôlego vai ser tirado, meu e seu, e nós vamos estar com o Senhor, e nós vamos ter que prestar contas a Deus da nossa vida, do que nós fizemos durante essa nossa existência, esse tempo, né, que o Senhor nos deu aqui. Em Lucas 12, vamos ver aqui, versículo 15, Lucas 12, 15, fala sobre aquele homem fala sobre a avareza, né? Não vou ler o texto todo, mas diz assim, neste ponto, Lucas 12, versículo 13, fala assim, nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E aqui vai continuar lá na frente, né? Porque essa palavra fala que lá na frente fala, né? Todos vão despedir a tua alma, né? E então assim, a vida de uma pessoa, ela não se resume nos bens que ela tem. Então tem pessoas que passam a vida inteira, né? A vida inteira, vamos dizer assim, valorizando os bens, carro, estão agarradas, né, a coisas materiais. Então a vida dele se resume no patrimônio que ele montou. Isso é o que deixa ele feliz, isso é o que deixa ele realizado quando ele olha, que ele vê que ele tem a casa ou as casas, que ele tem os carros, tudo que ele constituiu aqui, né, de bens materiais. Mas tudo isso vai ficar, irmãos. A Bíblia diz, não acumuleis tesouros na terra, onde ladrões vêm, roubam, traças corroem, mas acumuleis tesouros no céu, onde nem ladrões nem traças podem chegar lá. A gente sabe disso, mas a gente vive muito preso às coisas dessa vida, e Jesus quer que a gente se desprenda, né? Pastor, mas como é difícil? Eu sei, mas a gente precisa se desprender, meus irmãos, um pouco mais das coisas deste mundo, porque tudo isso vai ficar. Deus tem nos alertado, quantos estão partindo, né, agora nesse momento de pandemia, quantos estão deixando para trás família, estão deixando bens, propriedade, estão deixando muitas coisas para trás. A vida deles passou aqui e acabou. Tudo que eles construíram, conseguiram, acabou. Vai ficar para alguém, para os pais. Então Jesus ele quer nos mostrar isso, que a vida é mais importante do que o alimento e de outras coisas mais que a gente está colocando acima da nossa vida, irmãos. Aí é um patrimônio, então, e a Bíblia diz aqui em Deuteronômio capítulo 30, vou ver aqui com você, Moisés, né? 30, 20, diz assim, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu. Ele diz aqui, né? Ouvindo a voz, apegando-se ao Senhor, por isso depende a tua vida, a tua longevidade sobre a terra. E tem um salmo aqui também que eu pus aqui, que diz assim que louvarei o Senhor, né? Salmo 146, versículo
2 ele diz, louvarei o Senhor, né? Em toda a minha vida, em todo o tempo da minha vida, eu vou louvar o Senhor. Nós temos feito isso, irmãos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo da minha vida. Nós temos feito isso durante esse tempo da nossa peregrinação, né? Vamos dizer assim, nós estamos aqui. E louvarei ao Senhor, Salmo 146, versículo 2. Durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nós temos colocado isso em prática na nossa vida hoje, irmãos. Desculpe, irmãos. E também eu fico com aquelas palavras de Jesus, né, que está aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 28, em Mateus 16 também. Jesus fala que aquele que perder a sua vida, por amor dele, achá-la-á. O que Jesus quer dizer com isso? Aquele que se desprender das coisas desse mundo, da vida deste mundo, do que o mundo oferece, porque as pessoas estão centralizadas nessa vida, nas coisas que essa vida oferece, e achará a vida eterna, porque aquele que abre mão de muitas coisas nesse mundo, que se volta para o Senhor, né, vai ganhar uma outra vida, que é uma vida eterna. Ele diz, né? Aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á, né? E quando ele fala de achá-la-á, ele está falando a respeito de uma vida eterna. Então, ele faz essa comparação. E o Senhor nos alerta sobre isso, tem nos alertado sobre isso, né? E também ele continua falando lá sobre o corpo, né? Ele fala da vida, ele fala do corpo, ele fala assim, o corpo não é mais importante, não é mais precioso, e o corpo mais do que as vestes? Né? Eu sempre falo, uma vez eu falei até para os irmãos, costumo falar isso na igreja, estou repetindo aqui, para os irmãos devem lembrar, a questão do nosso corpo. Primeiro pelo aspecto da saúde, né? Que nós temos que cuidar, fazer a higiene, que o corpo precisa da higiene, né? Tem que tomar banho todo dia, escovar o dente, lavar a roupa, são as coisas de gente que a gente sabe que a gente aprende isso desde a infância, né? Porque se a pessoa não cuida do corpo, não toma banho, não faz higiene, o corpo vai, né? Ficar aquela sujeira e doenças e tudo. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que se alimentar bem, ter uma boa alimentação, porque a boa alimentação ajuda muito. Até nesse período, né, de pandemia mesmo, a gente sabe que a pessoa, quando ela está com um organismo mais resistente, ela tem um organismo mais forte. É claro que Deus está no controle de tudo, né, irmãos? Deus pode, a pessoa com saúde, assim, saúde. Agora, vamos falar a respeito dessa pandemia. O organismo forte, ele é resistente. Ele resiste mais, né? Não só esse vírus, mas qualquer virose. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque às vezes eu falo assim, a gente pede a Deus misericórdia, porque a gente está sofrendo por uma doença, mas muitas vezes a doença é provocada pelo mau cuidado do nosso corpo. Por exemplo, a pessoa tem um problema de pulmão, né? Como a gente tem um caso aqui de uma parente da pastora mesmo que está agora com câncer, né? Um câncer de pulmão, então é uma situação muito difícil no hospital, uma prima dela. E então ela adquiriu esse câncer, né? Câncer do pulmão, devido ao cigarro. Ela fumou muitos anos e fumava muito. Então você sabe que o cigarro faz mal. Se você fuma, mais à frente pode ser que você não tenha, mas a possibilidade é muito grande de você adquirir um câncer de pulmão, ou um problema no coração, entupir as veias, um infarto. Então, a nossa parte nós temos que fazer, irmãos. Né? Se você só come lanche, aquela pessoa não se alimenta direito, mas você vai ter uma gastrite, uma úlcera, você vai dizer, mas Senhor, por que eu estou com essa úlcera? Por quê? Porque você não se alimenta direito. Né? Se você não põe o casaco quando sai à noite, está frio, agora mesmo vai esfriar esses dias, e você começar a espirrar e pegar um resfriado, então você tem que se agasalhar, tem que se aquecer, para que você não entre aquela friagem no teu organismo e você não pegue uma gripe. Então, o corpo é muito importante, nós temos que cuidar. Ele não é mais importante que as vestes? E a palavra de Deus nos fala a respeito do nosso corpo. O nosso corpo, ele é santuário de Deus. Agora vamos falar pelo lado, aspecto espiritual. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. As minhas mãos, os meus pés, a minha boca, né? Tem até um louvor que a gente canta lá, não lembro agora um pouco assim da letra, mas fala a respeito, tem um louvor que fala a respeito disso, né? Com as mãos, vou louvar o Senhor, com os lábios a gente louva. Então assim,
Nosso corpo é morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Então, se eu sou santuário de Deus, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele vai ser usado pelo Senhor, para a glória do Senhor, né? Eu tenho que estar com o corpo saudável para que possa ser usado pelo Senhor. Ele fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 6, né? Os alimentos, versículo 3, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, o meu corpo não é para impureza, é para o Senhor. É para ser instrumento usado para Deus. As minhas mãos, meus pés, minha boca, todo o meu corpo é para Deus. Os irmãos que cantam, que usam as vozes, aqueles pastores, as pessoas que pregam, usam as mãos e tudo, os olhos, né? Para poder ler a palavra, para estar orando. A gente precisa, os joelhos no chão, para estar orando. Então, assim, o meu corpo é para o Senhor. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Olha lá. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e vos faria membros de meretriz? Absolutamente não. Usar o corpo de uma maneira indigna. Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne? Então, cuidado que muitos têm que ter, no relacionamento. A gente fala de luz e trevas, sempre fala isso na igreja, que não há nenhuma comunhão. E quando se uma usa uma prostituta, não são uma só carne. Aí ele diz aqui, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, versículo 17. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então ele está nos alertando, a respeito da importância do nosso corpo, por ser santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Nós temos que guardar contra as impurezas, as coisas lascivas da carne, tudo isso, que muitas vezes as pessoas usam o corpo, para fazer esse tipo de coisa. Como a gente fala hoje, a questão a tatuagem, por exemplo, e as pessoas discutem muito isso, mas em Levítico, no capítulo 19, versículo 28, Deus falou para que não marcasse o nosso corpo. E tem crente hoje que está dentro da igreja e faz tatuagem, e pega e marca o corpo, porque isso era uma prática antiga, já aqueles povos. E a gente acaba marcando o nosso corpo, faz uma tatuagem. Não sei qual é o propósito disso, qual é o objetivo disso, marcar o corpo. A Bíblia fala que nós somos a circuncisão dentro do nosso coração, mas marcam o corpo, estamos desagradando a Deus com tatuagens, com outras coisas. Então, a importância de se cuidar do nosso corpo, por quê? Porque ser morada do Espírito Santo. Mais uma palavra que eu quero ver com os irmãos, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos ver aqui, versículo 22, diz assim, irmãos: são os olhos a lâmpada do corpo. Olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, os olhos são a lâmpada do corpo, porque as coisas se tornam visíveis para mim através dos meus olhos. Quem é cego não consegue ver. Então, através dos meus olhos, as coisas se tornam visíveis, Eu saio, eu olho, e aquilo que eu olho lá fora, se eu olho o sol, se eu olho a lua, se eu olho uma árvore, aquilo está produzindo para mim o quê? Uma visão que vai vir para mim, que vai trazer para minha mente, para dentro do corpo. Então ele disse, isso no mundo aí fora, os olhos são bons, meu corpo será bom. Se aquilo que eu olho, eu condeno, acho ruim, tudo aquilo está vindo para dentro do corpo, automaticamente aquilo que eu olho, que eu renego, alguma coisa, vem para minha mente, que é para dentro do corpo. Então, se meus olhos forem bons, se meus olhos forem espirituais, se eu tiver uma visão espiritual, como eu falo, a visão de águia, todo o meu corpo será luminoso. Se daquilo que eu colocar nos olhos, mesmo a visão não sendo boa, mas se eu olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Deus,
meu corpo vai ser luminoso. Mas se a Bíblia fala, né? Se o meu olho for, se porém os teus olhos forem maus, aquilo que eu for em volta, todo o corpo será em trevas. Portanto, com o caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, né? Então é muito sério isso, né? Porque às vezes a gente olha, por exemplo, a situação dentro da nossa vida, na nossa casa, quando a gente olha aquilo que não agrada a gente, alguma coisa, tudo já entra dentro da gente na hora, né? Através dos olhos a gente vê aquilo e traz aquela angústia, aquela coisa. E vem na mesma hora, né? Uma angústia grande dentro da gente, do nosso corpo. Nossa mente entra no coração. Mas se os nossos olhos forem bons, se a gente começar a pedir para Deus nos dar olhos espirituais, até aquilo que aparentemente seja ruim, a gente vai olhar com os olhos espirituais, né? Então nosso corpo vai ser luminoso. Então é tempo de olharmos o nosso corpo. Jesus diz que não devemos andar ansiosos, porque a vida e o corpo é muito mais importante. Isso fica aqui para nós uma mensagem conhecida, mas que a gente comece a observar isso. A gente cuide mais do nosso corpo, a gente cuide mais da nossa vida. E quando eu falo da nossa vida que nós sabemos que uma vida espiritual, uma vida com Deus, não ficamos olhando só para esse mundo, para essa vida, porque há um círculo aqui dentro, as pessoas vivem em função deste mundo, desta vida, mesmo sabendo que nós estamos de passagem aqui, mas ficamos muito presos, muito inquietos com tudo, com o dia de amanhã, com as coisas, e acaba então deixando de lado realmente a vida eterna que o Senhor nos propõe e nos chama para buscar uma vida com Deus. Vamos continuar mais aqui, avançando aqui mais um pouco. Então ele diz assim: observais, aí ele continua, né? Falando. Observai as aves do céu, comparação. Não semeiam, nem não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Pois é. As aves do céu, como eu falei, ninguém viu a ave aí trabalhando, a ave semeando nada. Mas a Bíblia diz que Deus, né, não ajuda, mas Deus cuida delas. Não ajuda o celeiro, né, para ter provisão, porque você faz sua comprinha lá e guarda durante 15 dias, 30 dias. A ave não faz nada disso. Mas ele diz assim, Deus não sustenta elas. Então ele diz aqui, vós não valeis muito mais do que as aves. Né? Deus fala a respeito do que tem boas dádivas para dar para nós em Mateus 7:7. Ele começa a falar ali, pedir, bater. Ele fala que nós somos maus, sabemos dar boas dádivas para nossos filhos e que Deus, né, não daria boas dádivas para nós. Então preste atenção, irmãos. Vamos estar ligados aqui nessa palavra, porque é muito importante a gente refletir, né? Nós estamos fazendo com a nossa vida. Quando eu falo de vida, eu falo de uma vida com Deus, de uma vida eterna. Se você tem pensado nisso, se você tem buscado isso durante esse tempo da sua peregrinação, é importante que você lute, que você avance, que você busque cada dia mais uma vida com Deus, uma vida nova com o Senhor a cada dia, que você não abra mão disso de jeito nenhum. É essa vida que a gente está se apegando, e muitas pessoas estão se apegando. Eu sei que não estou falando para você abrir mão, você tem que comer, Deus sabe que você tem que viver, Deus sabe isso tudo. Mas uma preocupação exagerada, uma inquietação muito grande. E eu falei, as pessoas se preocupando muito com os eventos por causa da vacina, porque vamos ter o carnaval, vamos perder o carnaval, vamos perder o Réveillon, vamos perder... E daí, irmãos? Estou preocupado porque eu vou perder Réveillon, vou perder carnaval. E a vida eterna se nós perdermos? Será que a gente não despertou ainda para isso? Que todas as pessoas estão preocupadas porque, pastor, não estou generalizando, mas eu sei que tem essa vacina, vai ser muita correria, porque já perdemos muitos eventos esse ano e estão se preocupando com os eventos. Ainda não conseguiram entender o propósito de Deus com os homens, por que nós estamos aqui e qual é o propósito realmente, que Deus tem um plano maior, que Deus veio o seu Filho para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna, que isso já ouvimos muitas vezes, mas continuamos voltados para este mundo, para essa vida. E mesmo sabendo que tudo isso aqui vai acabar, que vai passar. Então eu quero te despertar para isso, porque a gente começa a se agarrar muito, né? É o trabalho, é contra, amanhã você partiu, acabou tudo. Fechou os olhos, acabou isso tudo. Não se esqueça disso. Isso vai acontecer com você, comigo, com todos que estamos aqui.
fechou o olho amanhã, acabou tudo isso. Eu tenho alertado isso já há muito tempo, os irmãos na igreja têm falado sobre isso, Deus tem me levado, porque é uma preocupação muito grande, né? Porque nós estamos deixando os valores realmente preciosos para trás e vamos perder a nossa salvação, irmãos. Então ele disse, Deus nos sustenta, as aves, as aves estão aí, ó. Os pássaros estão aí se alimentando, vai lá na árvore, dá um biquinho ali, come ali aquela frutinha, aquele negócio, vai para lá. Então estão se alimentando. Que dirá nós, né? Diz, qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado é uma medida, né? Aquela medida antiga, corresponde a 46 centímetros. Uma pequena vida, né? 46 centímetros, pega uma régua aí, 46 centímetros. O que é 46 centímetros? Nem isso a gente consegue. Por mais que a gente esteja ansioso, a gente não consegue acrescentar nem um pouquinho de vida para nós. Mas o Senhor lá atrás, ele acrescentou para Ezequiel 15 anos. Mas a gente não consegue nem acrescentar, né? Nem um pouquinho de vida, 46 centímetros de vida. Com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, ele continua dizendo, né? E por que andais, né? Preocupado com o vestiário, considerai como crescem os lírios do campo, coisa mais linda do lírio do campo, né? Não trabalha nem fio, como as aves, né? Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, rico, com toda a riqueza, poder que ele teve, ele não se vestiu com toda a formosura, com toda a beleza, como os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Deus está dizendo que Ele vai cuidar de nós, assim como Ele cuida das aves, do lírio do campo. Nós temos que ter fé. Nós temos que descansar e confiar em Deus. Que deixar de lado a ansiedade, a preocupação demasiada, ficar inquieto, ficar aflito com muitas coisas, porque Deus está cuidando de nós, irmãos. Não é isso que Pedro diz? Vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de nós. Então nós temos que confiar no cuidado de Deus. Tá? Deus está cuidando da sua família, está cuidando do seu trabalho, Ele sabe que você precisa do alimento, Ele sabe que você precisa do pão, Ele sabe que o nosso corpo precisa disso. Nós temos que nos alimentar, né? Porque, né, o corpo precisa ser cuidado, precisa ser realmente estar firme, né, para trabalhar, para fazer as coisas. Nós temos que cuidar do corpo, porque ele disse que o corpo é mais importante, porque vamos ter novos corpos, né? Mas a Bíblia diz que muitos vão ressuscitar, um para a vida eterna e vai ser uns que vão se ressuscitar para o juízo eterno. Nós temos que temer, né? Agora estou trazendo um pouco, voltando lá a respeito de corpo ainda, nós temos que temer aquele que tem poder para matar, né, o corpo e destruir a alma e lançar no inferno. É Deus que tem poder para fazer isso, né? Então, muitos serão levantados, ressuscitados, mas não para a vida eterna, para ser lançados no fogo eterno, né? Então, vamos olhar para cá, vamos confiar, né? Essa é a palavra, no cuidado de Deus. Né? Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe que você, tudo aquilo que você precisa, do alimento, as contas que você tem para pagar, o Senhor sabe disso tudo. Né? Mas Deus quer que você confie nele, descanse no Senhor, e você comece a se preocupar com a sua vida, com a sua comunhão com Deus, com a sua santidade, né? Com a sua salvação. Você tem que se preocupar com esses valores, que esses valores realmente são muito preciosos para a nossa vida. E você tem que deixar de lado e está se apegando às coisas do mundo. De repente, apagou a luz, você foi embora. E você vai clamar a Deus, vai ficar tudo para trás, meu irmão. Todos os seus sonhos, projetos ficam aí. Tem falado isso, sempre falei isso, ela fez isso na igreja. Então ele diz, portanto, versículo 13, né? Não vos inquieteis, novamente ele insiste dizendo, que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos, para com isso. Portanto, não, deixa de ficar inquieto com essas coisas. Tão preocupado, tem que cuidar? Tenho que comer, tenho que vestir, mas espera aí. Né? Não vamos exagerar, não vamos ficar sem dormir, preocupado demais. Nós temos que aprender a ter fé e confiar em Deus. Vamos orar, vamos buscar. Deus vai cuidar de nós, tem que cuidar de nós, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios, quem é os gentios, irmãos? Os gentios
É aquele povo que não conhece a Deus. Os gentios, o apóstolo Paulo, ele quando foi ungido, foi levantado, e o Senhor enviou ele, aquele último apóstolo, para os gentios. Então ele diz assim, os gentios que procuram essas coisas. Quer dizer que nós conhecemos a palavra, somos filhos de Deus, estamos iguais aos gentios, preocupados para comer, beber e tudo, e comenta com um e fala, está difícil, está ruim, não sei o que eu vou fazer, nós temos que confiar em Deus, temos que ter fé. Quando nós vamos começar a andar como gentios, nós somos gentios, hoje nós somos filhos de Deus, né? Nós confiamos no Deus da provisão, Jeová Jireh, um Deus que cuida de nós. Senão que diferença faz da minha vida para o gentio, irmãos? Se eu confio em Deus, se eu sou um cristão, se eu estou preocupado demais, converso com uma pessoa lá fora ainda que não conhece a palavra, não sei o que, está difícil, não sei o que eu vou fazer, estou perdido e tal. Se nós não confiamos em Deus, o que vai ser então, irmãos? Porque os gentios são assim. Estão preocupados com essas coisas, com o que vai comer, vestir, estão preocupados com os eventos no final do ano, com o carnaval. Os gentios estão preocupados com isso aí. Não estão preocupados com a vida, com o corpo, eles estão preocupados com isso aí. Se o meu trabalho agora acabar com Deus proverá. Deus não falou isso lá atrás para Abraão, para nós que temos fé, Deus proverá. Ele não. Ele está preocupado. Isso, eu perdi o emprego, eu estou perdido. Nós temos o Senhor, nós confiamos no Senhor, que vai prover para a gente, como proveu para Abraão naquele dia o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Abraão creu. Os gentios é que andam preocupados com tudo isso aí. Talvez você esteja agindo como um gentio, né? Conhecedor da palavra, você é uma pessoa que tem testemunho de Deus na sua vida, mas na hora que a coisa aperta, você fica aí, quieto, desesperado, preocupado demais, sem dormir. Vai orar, vai buscar Deus, confiar no Senhor. Deus vai falar contigo, Deus vai trazer esperança no teu coração. E ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então existe um ponto importante aí, é a busca. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Você tem buscado? Em primeiro lugar. Então a ordem é, buscai. Quem busca? Eu. Não, o anjo vai buscar por mim, quem busca eu. Buscai em primeiro lugar. Ele disse para mim e para você hoje, Jesus. Você tem que buscar o reino de Deus. E Jesus, ele fala, né? Quando ele fala em Lucas 17, a respeito do reino de Deus, quando indagaram, quando viria, o reino de Deus, que nós vimos ver ele descendo sobre o céu, ele falou, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus nasceu da água do Espírito, com uma nova vida agora com Cristo, uma vida dirigida por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o reino de Deus habitando dentro de nós. Entende? Buscar em primeiro lugar o meu reino. Então, se volte para Deus, ore, busque, entregue a sua vida para o Senhor. Você já entregou? Amém. Então vive em comunhão com Deus. Busque em primeiro lugar o reino dele. O reino dele, a Bíblia diz que é paz, alegria, né, no Espírito Santo. Então busque uma vida com o Espírito Santo em comunhão com Deus. Buscai. Eu tenho que buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Vamos buscar de todo o coração. Invoca-me, eu te responderei. Eu tenho que fazer minha parte. Eu preciso encontrar o reino de Deus. Eu preciso buscar. Então, quero viver essa vida com Deus. Buscai em primeiro lugar. Ou seja, Deus acima de tudo. De todas as coisas. Né? Ele fala do corpo, ele fala da vida, ele fala Deus aqui, ó, acima. Primeiro Deus. Né? Vamos cuidar do corpo, da nossa vida. Agora coloca disso tudo que você ouviu aí, da vida. Deus está acima de tudo. Em primeiro lugar, o reino dele. Vamos viver o reino de Deus aqui da terra. Somos testemunhas de Deus aqui. Né? Nós somos cidadãos dos céus. É isso que a Bíblia diz? Andamos aqui na terra, mas como cidadãos do céu. As nossas milícias, da nossa guerra, não são poderosas em Deus. Embora andando carnalmente, mas são poderosas em Deus. Então, nós somos cidadãos de Deus aqui. Embaixadores de Cristo. Tanta coisa, né? Embaixadores de Cristo. Pois é. Então ele diz, em primeiro lugar, o reino. E a sua justiça. O reino de Deus. Vamos viver de acordo com a palavra, vamos viver, buscar a santidade, vamos nos consagrar. Tem o reino do mundo, tem o reino dos homens. Né? Só que o reino dos homens, você vê, do mundo é injustiça, né? Se comete tanta injustiça aí, mas Deus é justiça, né? Porque Deus caminha pela sua palavra, Deus é justo. Deus é santo, a justiça de Deus está aí.
né? A gente vê na sua palavra um Deus que não muda, né? Um Deus justo que já deixou tudo pronto do início ao fim diante do Apocalipse, para que ninguém diga, ah, não fui avisado, fui enganado. Não, Deus deixou tudo pronto. E deixou para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse aprender isso, para que a gente não chegue lá um dia do Senhor, ah, a senhora não sabia, está aqui. Ele deixou a sua palavra. Nos deu ainda o Espírito Santo para nos conduzir aqui nessa terra, irmãos, né? Então, buscai em primeiro lugar. Primeiro, o reino de Deus. Você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? E quando eu falo reino de Deus, eu falo, ah, não, todo dia eu falo, Deus está acima de tudo, como tem a frase lá do presidente, né? Não, nós temos que ver isso dentro de nós. Em primeiro lugar, o reino de Deus é, ou seja, Cristo está vivendo em mim. A minha vida, hoje, Jesus, ele é o centro da minha vida. Ele está no centro, ele está na direção da minha vida. Quem tem o reino de Deus, o centro da nossa vida agora, é quem está no centro é Jesus. É Ele que dirige para onde eu vou, o que eu faço. Eu não tomo nenhuma decisão fora dele, né? Eu caminho conforme a direção que Ele me dá. Vivo em comunhão com Deus, em oração, com a palavra, em louvor e adoração. Estou vivendo, né, o reino de Deus hoje na minha vida. Então, primeiro, acima de tudo, o reino de Deus, Jesus fala. E todas essas coisas, a comida, a bebida, o vestir, e as contas para pagar, né? E o aluguel lá do final do mês, e todas as preocupações que nós temos com todas as outras coisas, ele diz, tudo isso será acrescentado porque Deus conhece as nossas necessidades e ponto final. Deus, você fala, Deus não está vendo isso, Deus sabe das suas dificuldades, conhece todas as nossas necessidades. Então ele diz, portanto não vos inquieteis escondido amanhã, mas amanhã trará os seus cuidados, suas preocupações, né? Basta ao dia o seu próprio mundo. Então, quietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, né? Deus está cuidando de nós. Então vamos deixar toda a inquietação de lado, toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E em primeiro lugar, vamos colocar o Senhor na nossa vida. Pastor, eu já tenho colocado, amém, continue assim. Pastor, eu não tenho colocado o reino de Deus acima de tudo. Então nós temos que colocar o reino de Deus acima de tudo. Né? E você fala em Lucas, ele fala, o reino de Deus está dentro de nós. Ele não vai ficar, está dentro de nós. E é quando nós aceitamos Jesus no nosso coração como nosso único suficiente Salvador, quando nós damos lugar para o Espírito Santo, e Deus começa a restaurar e transformar a nossa vida. Nós passamos pelo nascimento da água, pelo nascimento do Espírito, começamos a viver aqui uma novidade de vida. É o reino de Deus fluindo dentro de nós. Não é comida, não é bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra, irmãos. Eu quero orar agora com os irmãos para que Deus venha tirar toda a ansiedade do nosso coração, venha trazer paz, fé. Né? Ele diz, homem de pequena fé. Ficamos muito preocupados com essa vida, para que a gente comece a se voltar mais para a nossa vida eterna, para a nossa salvação. Vamos cuidar, vamos zelar, né, pela nossa vida. É claro que ninguém vai deixar de lado agora, não, mas não ficar ansioso. Né? Ansiosa solicitude é uma inquietação, é um cuidado, é um zelo exagerado. Então talvez você esteja assim na sua vida. Então Deus fala, calma, quietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite, Senhor. Venha trazer paz aos nossos corações. Visita agora cada coração ansioso, todas as pessoas que estão inquietas demais. O apóstolo Pedro, ele diz, Senhor, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, Senhor. O Deus que cuida de nós, o Deus da provisão, como enviou a provisão para o profeta Elias, enviou corvos até para sustentar o teu servo. Nós devemos nos preocupar, Senhor, comemos comer ou beber. O Senhor nos falou, olhar para as aves, é verdade, olha para as aves, olhar para os lírios do campo, como são tão bem cuidados pelo Senhor, assim o Senhor estará cuidando de nós, Senhor. Então, tira toda a preocupação agora que está no coração dessa vida, Pai, que não consegue dormir, que fica tomando remédio, como antes, preocupado demais com o dia de amanhã, com as preocupações. Eu sei que o Senhor está cuidando de nós, Senhor, e no tempo certo, tudo será colocado em ordem, Senhor. Entra nesse lar, nessa família.
aleluia, os processos, Senhor, que estão por ser resolvidos, o Senhor já sabe, está tudo nas tuas mãos, dá vitória para a tua serva, dá vitória para o teu filho, Senhor. Tira também do coração dele, Senhor, essa preocupação com a família, essa preocupação que ele está com o trabalho, o medo de ser mandado embora, o medo das coisas que ele tem para pagar no dia de amanhã. Jesus, entra com a tua provisão em cada lar, em cada família, envia mesmo. Senhor, derrama mesmo bênçãos sobre este lar, sobre essas famílias, Senhor. Move as tuas mãos agora visitando os nossos lares, Senhor Deus. E vamos tira do nosso coração toda essa ansiedade, porque o Senhor diz, não andeis ansiosos por nada deste mundo. Então não nos vamos andar ansiosos, não, mas vamos andar firmes com o Senhor. Nós vamos andar pela fé, porque a tua palavra diz que, ó Senhor, os justos andam por fé e não por vista. Então andamos por fé e sabemos que o Senhor está cuidando de nós, Senhor. Em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. E tudo aquilo que nós precisamos, todas as nossas necessidades, o Senhor há de acrescentar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Pai, assim eu oro, abençoo cada família, abençoo a vida dos teus irmãos, que essa palavra venha produzir frutos para a glória do teu nome, Pai. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Boa noite e Deus abençoe a todos. Um grande abraço em nome de Jesus.